Som. Só um minutinho. Visualização tá boa para vocês? Sim, Sim, só tá dando eco. Aconselho você a baixar o volume de outros aparelhos. Bem. Agora melhorou, né? Não. Ainda tá dando eco. Pode ir, Alberto. Pode falar. Ok, vamos ver se... Agora foi. Agora não tá dando eco, não. Ok. Então, vamos lá. O me está aparecendo pequeno, mas para você está em tela cheia, né? Isso, tá em tela cheia. Ok. Então, o objetivo é justamente falar sobre a questão do boletim no aspecto mais prático, né? Acho que a Sara vai trazer esse aspecto realmente mais específico, como especialista, mas o boletim epidemiológico ele é muito voltado para a ação, né? A gente, como profissional, como gestão, sempre tenta ver o boletim, eu particularmente gosto de utilizar como uma fonte de informação para embasar, seja a questão de planejamento, a questão de plano de ação para melhoria assistencial, para a questão de integração. Então, por isso que eu busquei bem trazer esse tema, né, de transformando dados em ação, a construção e utilização de boletins epidemiológicos. Por quê? Porque os dados, eles podem funcionar de forma dinâmica e viva. Eu acho que o boletim traz muito isso, né? Ele não é só uma informação estática, seja de forma digital, seja por um painel de dashboard, seja impresso e divulgado, seja qualquer mídia, né, para divulgação. Mas o principal, e eu acho que a gente tem que trazer muito isso, é a utilização desses boletins, né, de que forma eles vão ser utilizados na prática, para embasar a gestão em decisões estratégicas, para mudança de processos e para melhoria contínua, tá certo? E por que é importante? Porque, como eu coloquei, os boletins epidemiológicos, eles são mais do que meros documentos, né? Eles devem ser encarados como ferramentas estratégicas para a tomada de decisão. E se são bem feitos, eles passam a ser usados de tal forma e com tal confiança que podem gerar realmente mudanças significativas. Então, toda vez que se estiver produzindo um boletim, né, seja na sala de situação, seja na prática do dia a dia de vocês, sempre pensem nisso, né? Vocês estão levantando informações, dados, e transformando esses dados em informações para que ele seja aplicado numa ação, seja ela estratégica ou na ponta. Então, nunca subestime o poder de um boletim. E aí,
Passando para a parte mais prática, né, e eu vou contextualizando, ele parece simples, né, uma ideia mais simplista, mas, como a gente sabe, na prática não é tão simples assim. Primeiro, tem que se definir, né, por que eu quero criar esse boletim epidemiológico, qual é o tema dele, o que eu quero mostrar, né, com esse boletim. E para isso, é preciso ter, além dos dados, você conhecer muito bem o contexto e saber a situação com que esse dado está imerso. Porque eu costumo dizer que os dados, eles podem ser vistos de visões diferentes. É o mesmo dado, mas se um profissional olha esse dado, ele vai ver um aspecto. Se um gestor olha esse dado, ele vai ver outro aspecto. E eu acho que o boletim, ele tem que trazer muito isso. É a integração de todas essas visões. O dado é o mesmo, né? Mas a contextualização e a análise em cima desse dado, ele deve levar em conta as diferentes visões de quem vai estar vendo esses dados. Você tem que se perguntar como que um profissional, ao ler esse boletim, ao visualizar esses dados, ele vai enxergar isso? Como que o gestor ele vai enxergar? E fazer a mescla de tudo isso num contexto, né, do usuário, do paciente, do profissional e do gestor. E aí, se você tiver essa visão completa, essa visão integral, você vai ter um boletim, um dado, que ele vai ser difícil de ser contestado, porque não sei vocês, mas quem utiliza dados sabe bem que um dado ele é facilmente contestado, né? Mas por causa disso, de onde, qual foi a fonte, como você utilizou, como que foi a limpeza desse dado e tudo. E se você consegue entender a origem, como que ele foi inserido lá na ponta, como que ele é utilizado, como que o gestor observa isso, se você conseguir contextualizar tudo isso, você vai ter um boletim robusto. E para isso, você precisa definir indicadores chaves, né? Então, ele vai muito... É difícil você trazer um dado cru. Você precisa definir indicadores que tragam a realidade desse dado, né? E o que vai ajudar também a leitura de um boletim é a questão de gráficos bem feitos, né? Utilização de mapas e facilitar a compreensão. Porque para você que está construindo um boletim é muito fácil você ver um gráfico, ver um mapa e entender isso. Mas você tem que construir para um leigo, para alguém que não conhece aqueles dados, não conhece o contexto, mas quando ele fizer a leitura, fizer a visualização dos dados, ele precisa entender. E sempre trazer aquele resumo, né? Também para os gestores embasar isso muito bem. Eu vou primeiro fazer esse geral, mas depois eu vou contextualizar um pouco no dia a dia, né? De como que a gente trabalhou isso em uma sala de situação. As fontes de dados são diversas, né? E também a dificuldade inicial, porque muito se fala em interoperabilidade, mas a gente sabe que isso é uma realidade ainda distante. Mas o que não impediu da gente trabalhar dados de uma forma integrada. Então, a gente tem lá os dados, né, do ESUS, do CIVEP, do SIM, dados do CISREG, dados de prontuário como o TRECARE, são diferentes fontes de dados e bancos que podem ser extraídos, né, e trabalhados. Também dados secundários, como pesquisas, né, questão de entrevistas, registros administrativos e outros tantos aí que as planilhas, né, que normalmente é usado aí por vários setores e que também são uma fonte de dados. E principalmente se pensar como que eu posso consolidar essas diferentes fontes de uma maneira heterogênea para criar uma visão coesa. Isso é bem interessante, porque a gente não tem a interoperabilidade dos dados de diferentes sistemas. Só que isso não impede você construir boletins robustos com informações que realmente possam ali amparar os gestores, também a tomada de decisão. E aí de ferramentas tecnológicas, você tem para análise de dados, né, a questão do Excel, aí você tem de visualização ali o Tableau, o Power BI, para fazer análise mais, né, tanto em análise como também em ciência de dados, aí você pode usar Python, R, né, que aí são análises mais robustas.
Mas o mais importante, seja qual o sistema, o software que você utiliza, né, para fazer esse tipo de análise, é que você saiba muito bem como que você está analisando esse dado, como você está extraindo, está fazendo todo o ETL, né, a limpeza, como que você está subindo esses dados, fazendo análise, construindo os gráficos de uma maneira bem clara e também transformando isso numa história que seja visualizada também de uma maneira clara e interativa. E aí, como que agora na prática a gente conseguiu trazer isso, né? Na sala de situação da região leste, nós começamos a construir boletins a partir das redes de atenção. Então, tínhamos ali a rede, né, de doenças crônicas, a RAPS, a rede Cegonha, né, que agora é a rede Aline, e as diferentes redes de atenção, e precisávamos trazer informações de maneira integrada, da atenção primária, da atenção ambulatorial especializada e da atenção hospitalar. E aí, essa foi a primeira questão objetivo. Nós precisamos, todo mundo dizia, mas às vezes a atenção primária não tá estratificando o beneficiário, ou não está fazendo as consultas de pré-natal, e aí a atenção primária ficava, mas a atenção especializada não me traz as vagas, não disponibiliza vaga para alto risco, e hospitalar não tem acesso. E a gente pensou, como que a gente vai mostrar o trabalho de cada área, né, de cada atenção, e integrar isso de uma forma coesa que mostre realmente para o gestor uma visão do todo. Então, veja que não é uma tarefa simples, né? Então, mas o objetivo era isso. E aí a gente começou a, então, entender quais eram as fontes de dados que a gente tinha disponível, né? Então, na atenção primária, a gente tinha o eSUS, o CISAB também, e outras fontes de informação. Na atenção ambulatorial, a gente tinha o TRECE, o CISREG, que traria ali a questão de vagas, né, de consultas na atenção especializada. Na atenção hospitalar, a gente tinha também o TRECE, tinha outras fontes de informação como o SIM, né? E então a gente começou a trabalhar essas fontes de dados, começou a ver também a questão que às vezes não é tão fácil, né? Ter acesso a esses bancos, saber quem era o dono, né? Ali da informação, por assim dizer, porque tem muito disso. Às vezes a gente acha que não, mas a questão da informação ainda é um sinônimo de poder, né? Então, se a pessoa tem uma informação, às vezes ela fala, não, essa informação é minha, só eu trabalho nela, não dou para ninguém. Mas aí com a questão do jeitinho, né, de você mostrar a importância disso, envolver as outras áreas nesse processo, né, falar, não, mas você vai trabalhar junto com a gente, vamos aqui começar a analisar para você mostrar o seu trabalho, o que você tem feito, e aí você começa a coletar essas informações, esses bancos, começa a analisar, e aí nisso também você começa a quebrar essas barreiras do dono da informação, né, porque você traz ele para perto, porque quem mais que vai conhecer de forma fidedigna aquele dado do que a pessoa que está ali lidando com ele no dia a dia, né? Então, você traz ela para discutir e fala, oh, será que é isso mesmo que eu estou entendendo dessa informação? E ela vai começando ali a se envolver também, trabalhar junto com você. E quando a gente passa, então, a coletar esse tipo de informação desses bancos, aí começa a realmente transformar esses dados em informação, você começa a criar ali realmente uma história, né? Então, a gente passou a criar, da atenção primária, a gente tem a entrada, tem as consultas ali de pré-natal, consegue fazer acompanhamento na saúde bucal, não. Então, vai começando a construir ali realmente uma história. A gente tem esse número de consultas na atenção especializada, o tempo médio para atendimento é tantos dias, o acompanhamento é feito dessa forma. Lá na hospitalar, a gente tem a questão da estratificação da escala de Robson, que traz detalhes muito interessantes ali da questão do primeiro atendimento, se realmente o parto normal, a cesárea foi realmente indicada, se está batendo com a escala de Robson ou não. Então, você vê que você vai
juntando essas informações, contando uma história, né? Aí você tem ali óbitos infantis, isso está associado, e aí nisso tudo você começa a criar informações tão robustas. E por que é tão importante, né? Você conseguir integrar essas informações e criar informações robustas que possam ser discutidas. Aí a questão da utilização dos boletins na prática. Então, você conseguiu quebrar as barreiras, conseguiu transformar esses dados em uma informação, você conseguiu contar uma história com esses dados, e esses dados, eles devem ser utilizados. Os boletins, eles não podem ser só, né, divulgados ou enviados, que fique parado no e-mail, ou no SEI, ou nas redes. O importante é começar a usar essas informações de uma maneira prática, seja discutindo com os gestores. Então, a gente costumava fazer sempre, quando produzia os boletins, né, a gente, quadrimestralmente, fazia a apresentação deles nas redes, nos colegiados das redes de atenção. Então, você reunia ali profissionais, gestores, e aí passava a apresentar esses dados e a discutir. E isso era tão interessante, porque às vezes as próprias equipes começavam a se motivar, mas eu atendo mais que isso, não está aparecendo. E aí você começava a dizer, mas essa forma de registro talvez não esteja adequada. E aí eles mesmos começavam a traçar para si um plano de ação, mesmo que inconscientemente ou conscientemente, começavam a traçar uma ação para melhorar os dados que estavam sendo apresentados. O que de início era uma barreira das pessoas, não quero ver os dados, não quero discutir, o outro, não quero passar informação. Passa ali, quando você consegue quebrar essas barreiras, você começa a realmente utilizar essas informações e as próprias pessoas passam a participar. E aí a gestão consegue mais facilmente usar esses dados para tomada de decisão, seja para ajuste de pessoal, de você conseguir mensurar, né? A gente, às vezes, utilizou muitos dados, por exemplo, para embasar a questão, mesmo que talvez não seja atendido inicialmente, né? Mas a gente conseguia embasar de forma estruturada, falar, ó, eu preciso de profissional por causa disso, 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 né? Se eu conseguir alocar um profissional nessa área, eu consigo melhorar esse indicador dessa forma. Então, a gente conseguiu, por exemplo, alcançar nos indicadores do AGL, não sei se todo mundo conhece o AGL e o AGR, mas são Acordo de Gestão Local e Regional. Então, são indicadores que são pactuados com a Secretaria de Saúde, né, e todo mês a gente faz um reporte desses indicadores, atenção primária, especializada e também hospitalar. E aí foi muito interessante, porque a gente aprimorou de tal forma que a gente não se preocupava mais em atingir a meta dos indicadores, porque já estavam ali atingidas, mas numa melhoria realmente de qualidade. Então, a gente parou só de buscar aquela, né, do apagar o fogo, começou a trabalhar um pouco mais de qualidade, mesmo sendo um serviço público, por causa da utilização dos dados, né? E a gente conseguia embasar melhor as questões de solicitações. E o contrário também é verídico, porque os profissionais também, eles passavam a demandar da gestão de uma forma mais estruturada. Então, acaba que aperta um pouco a gestão também, né? Porque os profissionais falam, ó, eu atingi esse indicador, mas para mim, isso, atingir esse indicador, melhorar dessa forma, eu preciso desse recurso aqui. Porque aí, se você me der esse recurso, eu vou melhorar esses dados dessa forma. Então, é bem interessante como que esse processo realmente da cultura de dados, ele começa a permear quando você começa a trabalhar de uma forma lógica, né, por meio dos boletins. E aí também você começa a trabalhar a integração entre as áreas e processos, porque todo mundo começa a ver o trabalho um do outro. Então, para daquela questão, né, do disse-me-disse, não, você não trabalha, eu trabalho mais que você, porque ele está mostrando o trabalho de todo mundo. E quando a gente vai ver na realidade, todo mundo trabalha. A gente só não consegue mostrar isso de uma forma efetiva, né? Mas quando a gente começa a mostrar indicadores, os dados, trabalha em um processo de gestão ali, com realmente aquela contextualização, né? Porque às vezes o indicador não está tão bom, mas talvez seja por uma contextualização de uma falta de insumo ali na ponta, e você vai conseguir trazer tudo isso para o boletim, né? Se você conhecer toda essa contextualização. E é importante lembrar também aquela questão que a gente comentou, né, da comunicação estratégica.
porque esse boletim, ele vai ser utilizado para embasar os gestores, ele vai ser utilizado, né, para também dar um reporte de melhoria para os profissionais que estão ali na ponta, ele deve ser utilizado, né, como a gente começou também a utilizar, para a comunidade. Então, a gente passou a trazer os conselhos de saúde mais próximos, né, por discutir ali dados para eles entenderem as dificuldades de atendimento e por que a gente talvez precisaria de melhoria em algumas áreas, como que eles poderiam ajudar e também como que eles poderiam comunicar isso para a comunidade. Então, essa comunicação estratégica é muito importante ao se pensar um boletim, né? Qual é o público e como que a gente vai trazer essa informação para eles. E aí, no mais, não se delongando, né? Eu acho que o intuito é realmente esse. E sempre deixa essa frase, né? Que transformar dados em ação requer colaboração. Então, use os boletins com base para a tomada de decisões estratégicas e como ferramentas de integração entre as diferentes áreas. Eu acho que foi isso muito que a gente quis trazer na sala de situação da região leste, e eu continuo sempre trazendo isso, né, nas áreas que eu passo, porque realmente você não vai conseguir construir um boletim sozinho, né? Os dados, eles permeiam várias áreas. Então, o importante é a colaboração de várias áreas também, né? Não se torne como outros, porque você tem os dados, você está construindo um boletim, que você é o dono da informação, né? A informação é de todos, e quanto mais pessoas você tem junto de você para colaborar, para te trazer uma visão integral, para te trazer uma visão completa do todo, melhor vai ser seu boletim, né? E ele deve funcionar justamente para trazer essa integração, não é para dividir, né? Para acusar, para mostrar, tá ruim, não. É como que a gente vai melhorar. Mesmo que o dado, o indicador esteja ruim, não, gente, tá dessa forma, mas o que a gente pode fazer para melhorar, né? Como que a gente pode trabalhar junto? Então, sempre traga essa questão de como que você pode integrar as diferentes áreas. A gente não quer afastar ninguém, né, ou dividir as áreas de forma alguma. E que às vezes acontece com um boletim, né? Às vezes distancia uma pessoa, uma área, porque ele não gostou muito da forma que foi apresentada a informação. Mas se a gente trabalhar de uma forma coesa, a gente consegue trazer todo mundo para junto. Obrigada, Alberto. Muito proveitosa a sua apresentação. Agora eu vou passar a fala para a Sara. A Sara vai ter 20 minutos para estar fazendo a apresentação dela, a instrumentalização científica. Espero que vocês aproveitem. Sara, com você. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa noite, né? Já. Prazer estar aqui novamente. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho sobre essa instrumentalização, tá? Foi ótima a apresentação, Alberto. É muito bom a gente ver como é feito, assim, né, na prática, os boletins. Obrigado. Então, só complementando, né, que a gente teve essa temática abordada no finalzinho do mês retrasado, comecinho de novembro, a gente falou um pouquinho, e eu tentei trazer algumas novidades para não ficar, né, tão repetitivo. Se bem que, assim, não tem muita coisa nova, né? Mas eu tentei trazer de uma forma mais, na prática mesmo, mais instrumentalizada para a gente tentar visualizar, porque vocês saiam daqui tentando visualizar como é que vocês podem aplicar isso na rotina de serviço de vocês. Né? Então, eu vou falar um pouquinho da instrumentalização para a elaboração de boletins, né? Eu sou Sara Mendes D'Angelo e atual presidente da PROEP. Como já foi falado aqui, o boletim epidemiológico, ele é uma ferramenta para disseminar dados, né, com informações relevantes e qualificadas. Eu acho que a gente já esgotou, né, essa conceitualização, foi muito bem repontuado aqui pelo Alberto, e a gente vem falando nisso há algum tempo já, então acho que já está bem enraizado, né, na mente de todo mundo, e que esses boletins eles têm que sair, muitas vezes, de uma forma que as pessoas tenham vontade de ler, que eu acho que é o mais importante, né? Muitas vezes a gente faz um boletim, faz para a gente, não faz para o outro. O Alberto também comentou isso aqui. A gente tem que pensar que outras pessoas vão ler. Que tipo de documento eu gostaria de receber? Que tipo de documento eu gostaria de ler? Lembrando que cada vez as pessoas estão lendo menos, as informações são mais rápidas, né? Às vezes leem só o título e não leem o restante.
Então, a gente tem que estar muito atento a essas atualizações sociais. E aí, pessoal, todo mundo usa as informações. Quem usa esses boletins? Todo mundo usa. Geralmente, os boletins, eles são consumidos, em sua grande maioria, pela mídia, né? A mídia fica ali esperando. Eu me lembro muito da época, assim, do auge ali da Covid, que dava 5 horas e os jornais ligando, cadê o boletim de hoje? Eles já sabiam a hora que saiu o boletim e eles ficavam esperando. Assim como em outras epidemias também, epidemia de dengue, de chikungunya, oropouche e outras que a gente vivenciou aqui no estado, a mídia fica o tempo inteiro já esperando. Os gestores também, né? Então a gente sabe que muitas vezes, quando tem um dado que é mais sensível, o gestor tem que ser o primeiro a tomar o conhecimento, porque a partir dali é que a gente vai desenvolver a fala, principalmente do que está sendo tomado como ação, né? A gente não pode só jogar o dado e deixar por isso. Então, eu trouxe um recorte aqui de 2 jornais, né? Um que fez agora um levantamento sobre o índice de infestação de focos de dengue, e aí eu destaco aqui, ó, pessoal, que esse jornal, ele já sempre traz como fonte o boletim epidemiológico divulgado, né? Então, ele fica ali só esperando para trazer as informações e ser o primeiro a dar a notícia. Outro recorte que eu trouxe aqui de jornal é os casos de dengue em Fortaleza cresceram 149% em 2023, né? Até o dia 10 de março, tarará, foram registrados X, Y e Z, de acordo com o boletim epidemiológico de arbovirose da Secretaria Municipal. Ai, Sara, trouxe aqui 2 exemplos, né? Um de nível estadual e um de nível municipal, porque a mídia está ali aguardando. Então, do nível municipal, ele vai falar da sua área de abrangência, mas o Estado vai falar também de municípios, enfim, e trazer uma outra análise. Outro destaque que eu trago aqui também citando o boletim epidemiológico, é os casos de Covid, né, que a gente está vendo aí um aumento em algumas regiões, e aí a mídia já volta também a buscar as informações lá na secretaria, né, cadê, vai sair algum boletim? Então, ele já traz aqui também, se a fonte é o boletim epidemiológico. Então, muito cuidado, acho que o Alberto trouxe isso muito bem formatado na fala dele, no quanto que a gente precisa estar instrumentalizado dessas informações, principalmente com relação ao que está sendo tomado de recomendação, né, e de ações para melhorar aquela situação. Não falando só de coisa ruim, mas também trazendo boletim epidemiológico aqui do HIV/AIDS, né, falando sobre, também foi utilizado, né, um boletim, nesse caso aqui do Ministério da Saúde, falando sobre a redução da taxa de detecção de casos de AIDS. Então, mais uma vez, a mídia se utilizando das informações do boletim para trazer as suas reportagens. Pessoal, quem não, né? WhatsApp, grupos e grupos e grupos. Então, a grande maioria das vezes que a gente vai procurar um boletim, a gente vai logo nos grupos de WhatsApp, então acho que vocês também devem ter alguns aí na tela de vocês, né? Então, tem boletim todo o tempo sendo divulgado, muito cuidado com a veracidade, a gente sabe que tem muita informação, né, que parece igual, né, parece verdadeira, mas não é. Então, a gente tem boletim de tudo rodando por aí, né, tem esse boletim aqui de mortalidade e suicídio, tem boletim cadê, eu vi um interessante aqui, bem, biossegurança e outros, né, então o grupo de WhatsApp também virou um grande disseminador, divulgador e de acesso rápido de informação, e também aqueles da família, né, eu fui fazer uma pesquisa hoje, eu falei, deixa eu botar aqui no meu WhatsApp no grupo da minha família, ó, você vê, mãe, Elson, né, meu irmão, boletim, eu tenho sei lá quantos, e olha a data aqui, ó, 14 de maio de 2020, a minha mãe aqui perguntando, Sara, li ontem, li detidamente todos os gráficos do boletim, muito completo, detalhado, parabéns para a equipe, não sei o quê, aqui 19 de maio, então no auge, né, cadê o boletim epidemiológico de hoje? Minha mãe já cobrando 18 horas aqui, né? Calma que vai sair. 23 horas a gente publica outro boletim, ó, aqui também em maio de 2020. E essa ferramenta acabou virando uma ferramenta mesmo de disseminação de informação. E a gente tem que estar com muita instrumentalização do que a gente está divulgando nesses boletins, né? Qual é a fonte de dados, qual é a periodicidade, quando esse dado foi congelado, né? Se os dados são completos, trazer as fragilidades encontradas nesses bancos, né, de dados desses boletins para a gente estar sempre respaldado, né? Para essa apresentação, eu fiz 2 leituras principais. A primeira é do curso de boletim epidemiológico que está disponível na plataforma de ensino da PROEP,
né, que é o curso de construção de boletim epidemiológico, acho que é o único curso disponível específico para essa temática, então eu utilizei ele como uma das referências, e também o manual instrutivo para elaboração de informes técnicos, que foi elaborado aqui pelo governo do estado do Ceará há uns 2 anos atrás. Né, fazendo uma gestão aqui bem rápida do tempo, né, para a gente trazer os pontos principais para esse momento, eu acho que falar de boletim é falar desses 3 pontos essenciais. Analisar a situação epidemiológica de doença, um agravo ou um cenário, né, a gente vem trazendo muito essa questão da equidade, né, do acesso, das coisas, da fala afirmativa, e a gente tem que incluir isso, né, nas nossas situações epidemiológicas temáticas, análise de situações epidemiológicas temáticas, monitoramento de eventos inusitados e outros temas que sejam de interesse para a vigilância em saúde, né, então, derramamento de óleo, que a gente, de vez em quando, aparece alguma coisa, né, mais inusitada, mais que é de interesse para a saúde pública, a gente precisa estar atento para fazer a elaboração desses informes, desses boletins. Eles têm os mais diversos tipos, cores, formatos, uns em formato de apresentação, outros em PDF, outros WordPress, então tem uns que passa, enfim, tem de todo jeito. Mas, basicamente, o que tem saído muito agora é em PDF, compacto, principalmente para publicação via WhatsApp, né, que seja um arquivo que possa ir pelo WhatsApp, que a pessoa possa manusear ele na tela pequena de um celular. Então, eu trago um exemplo de um boletim de Goiás, 2 exemplos aqui de Goiás, boletim aqui, 2 exemplos de boletins aqui do estado do Ceará, né, você vê que a gente tem, acidentes de abelhas, por exemplo, de importância médica, é uma coisa que não é uma doença, né, mas é uma situação, né, que pode causar um problema para a saúde pública, e aí, pelo cenário epidemiológico, achou-se importante essa publicação. Tem outros também mais cleans, né, esses aqui 2 têm uma capinha, traz toda uma pegada de imagem, mas tem uns que são mais, né, menos ousados, vamos dizer assim, mais cleans. Esse aqui, por exemplo, de Recife, ele já traz o expediente dele na primeira capa, ele já traz um destaque, né, o que o gestor precisa saber. O que mudou do último boletim para cá? A gente começou a fazer isso muito no boletim da Covid, porque era toda semana um boletim de 56, 58 páginas, e a gente precisava trazer um destaque. O que as pessoas precisam saber? Reduziu isso, aumentou aquilo, a taxa essa se permaneceu da mesma forma, enfim, trazer informações tipo um soco, para a pessoa saber o que tem de destaque daquela publicação. E isso tem sido feito, né, em grande maioria dos informes epidemiológicos que eu tenho tido acesso, né? Fica uma dica também para vocês que produzem esse tipo de informação. Tem um outro aqui, olha, que bem interessante, temático, né, que é um acidente de trabalho com exposição a material biológico pelos profissionais da enfermagem, então também um boletim aqui mais clean, né, ele traz um sumário aqui do lado esquerdo, traz a sua introdução aqui do lado direito, e você, passando pelas páginas dele, você vai ter acesso ao restante das informações. A gente tem 4 etapas principais para percorrer para elaborar um boletim. Primeiro é o planejamento, acho que o Alberto já esgotou esse assunto aqui, então eu não vou ser repetitiva, né? Principalmente a gente saber o que a gente quer, qual é o objetivo, né, dessa publicação, quem é o público que eu quero alcançar, porque dependendo do meu público, eu vou precisar adequar a minha linguagem, adequar o visual desse boletim, adequar as informações, né, para trazer informações mais claras, com mais precisão, ou informações mais robustas, com análises mais detalhadas, mais refinadas. Então, a escolha do público, o saber qual é o público, é uma das informações elementares, tá, para a criação de um bom boletim epidemiológico. O objetivo, né, como já foi mencionado aqui pelo Alberto, e, gente, eu acho que eu tenho certeza que eu não falei sobre isso na exposição anterior, que é um plano de análise. Um plano de análise, o nome já diz, né, ele vai trazer elementos que vão te deixar confortáveis na hora da elaboração desse boletim. Então, ele vai te dar, aqui na primeira coluna aqui, você vai trazer o indicador que você está querendo trabalhar. Na outra coluna, na segunda coluna, você vai trazer a fórmula do cálculo, você vai trazer as fontes, o formato que ele vai ser apresentado e alguma observação que seja relevante.
né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos supor que a gente fosse fazer um boletim de AIDS, né? Estou falando aqui da AIDS, a gente está em dezembro, e aí o primeiro indicador que eu traria seria a taxa de mortalidade da AIDS ou a taxa de detecção em 2024, mas aqui eu quis colocar a taxa de mortalidade, né? Aí o indicador é esse, então eu estou dizendo que lá no meu boletim eu vou trazer esse indicador, que vai ser apresentado por essa fórmula de cálculo, que é o formato da fórmula de cálculo de taxa de mortalidade, que é o número de mortes ocorridas pela doença naquele ano, a população exposta naquele mesmo ano, vezes 100 mil, que é o padrão para a taxa de mortalidade. Né? Tem algumas adequações que a gente pode fazer a depender da população, mas não cabe aqui esse tipo de detalhamento, a gente pode marcar um outro momento para falar só sobre indicadores. Né? Aí você vai trazer a fonte, porque a pessoa que for construir esse boletim, ele já sabe, olha, ele tem que fazer um gráfico de taxa de mortalidade, que vai ser por mês de ocorrência, deixei interrogado, porque aí depende, né, do formato de cada estado, de cada unidade de saúde, né, de como traz essa informação, mas o que é mais importante que eu quero que vocês extraiam daqui é que é como se fosse um cardápio, né, onde eu vou trazer o indicador, dentro desse indicador, como é que eu vou calcular, né, para chegar nessa taxa, qual é a fonte que eu vou utilizar, como é que eu vou apresentar, vai ser numa tabela, vai ser no histograma, vai ser no mapa, né, e alguma observação que seja relevante. Eu trouxe aqui alguns outros exemplos, né, de outras doenças, né, taxa de incidência de dengue, você pode trazer aqui a mesma formatinho, razão de sexo entre os casos de sífilis, aí você coloca aqui a fórmula de cálculo, a fonte, é como se fosse um POP, né, um produto operacional, um protocolo operacional padrão, para você poder, qualquer pessoa que pegar, saber fazer e elaborar aquele boletim. Trouxe aqui também outros exemplos, mas principalmente para vocês entenderem a existência desse plano de análise e a importância dele na fase de planejamento da estruturação de um boletim epidemiológico. Essa aqui é a estrutura que a gente trouxe inclusive na fala lá do início do mês, né, que é a capa, introdução, os objetivos, os métodos, os resultados, que muitas vezes já vem com a discussão, conclusões ou considerações finais, recomendações e as referências. Aí aqui são os elementos, né, bem instrumentalizado, o que a gente precisa ter num boletim, Sara? Precisa ter uma capa, ele é um elemento obrigatório, ele é a identificação da documentação, ele vai trazer o título do documento, né, boletim epidemiológico do tema e o ano, né, o mês, enfim, ou o número dele, né, a edição desse boletim. O título dele, né, nesse caso que a gente está falando aqui, ele é a propaganda, né, do documento, é a primeira impressão que define o leitor, né, o leitor vai ter interesse ou não de continuar a leitura. Por exemplo, eu trouxe bem esse aqui, porque é um boletim muito específico, né, tuberculose em crianças e adolescentes, 2024. Então, é um público muito específico, não é a minha área de estudo, eu não tenho interesse, eu já não vou ler. Não, eu estou procurando justamente essa temática, você já tem aí o título como a propaganda. Aí eu trouxe outros exemplos aqui, tá? Trouxe um exemplo do município de São Leopoldo, aí eu trouxe um municipal, um estadual e um nacional, e esse nacional aqui é de um país africano, Guiné-Bissau. Então, eu tenho aqui da esquerda um boletim epidemiológico de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho deste município, ó, você vê que está todo completinho, né? Tem um brasão, tem o título, né? Eles até colocaram umas figuras aqui. Esse exemplo aqui também de um boletim, que foi publicado pelo governo da Guiné-Bissau, e aqui um boletim multitemático, aqui do estado do Ceará, de doenças preveníveis por vacina. Então, a estrutura do título é simples, é dizer o que você quer trazer de informação. E aí a gente parte para a introdução, muito rapidamente, que é o que a gente quer contar, o que a gente fez, né, e por que a gente está fazendo esse estudo. Então, é importante trazer conceitos, porque ele vai introduzir o leitor àquela temática, você vai falar sobre o que já é conhecido sobre aquela temática, por que ele é importante para a saúde pública, a justificativa daquele boletim e os objetivos dele.
né? A descrição, normalmente a gente divide a introdução nesses 4 elementos, que é a descrição da situação da saúde, da doença, ou agravo, a descrição da relevância daquele assunto que está sendo tratado, delimitação do assunto de acordo com o tema, e a informação de forma cronológica e organizada, tá? Então, sempre trazer de forma organizada. Geralmente, a gente começa descrevendo a doença, depois falando sobre a relevância desse estudo, depois delimitando em qual local ele está sendo feito, em qual período, e trazendo isso de uma forma organizada. Eu trouxe alguns exemplos aqui de introduções daqueles boletins que eu mencionei anteriormente, né, que é um do município de São Leopoldo, aqui à direita, o do estado do Ceará e a introdução daquele do boletim da Guiné-Bissau. Então, a introdução, nesse aqui ele já traz o objetivo, esse de São Leopoldo, já aqui como um item, né? Ele 1 é porque eu pulei o 2 aqui, tá? Ele não tá errado, não, ele tá bem certinho. Eu pulei o número 2 aqui no print. Mas é só para vocês entenderem que existe, sim, um objetivo, é importante trazer os objetivos, né, daquela publicação, escrito. E depois a gente passa para o desenvolvimento, que o desenvolvimento é aquela parte mais extensa, né, que vai apresentar os resultados do teu boletim, dividido geralmente em seções ou subseções. Se for um boletim robusto, grande, como a de doenças preveníveis por vacina, você pode dividir, inclusive, pelas doenças, né, coqueluche, poliomielite, difteria, tétano, enfim, as doenças todas você pode dividir em subcapítulos, né? Nele também a gente vai trazer os métodos. Então, o que a gente está considerando como um caso? As pessoas não são obrigadas a saber, né? Então, é bom a gente trazer caso, é isso e aquilo. Qual foi o período de análise? Qual foi a fonte que foi utilizada? As fontes que foram utilizadas, né? Qual foi os métodos analíticos que foram utilizados para você fazer essas análises, tá bom? E aí, os métodos, como eu já disse, né, ele já vem trazendo todos esses elementos, o local, a população de interesse, a definição de caso, métodos de investigação. Pode trazer elementos também importantes como análises laboratoriais, investigação ambiental, variáveis selecionadas também para esse estudo. O que o leitor vai encontrar nos resultados quando ele lê esse método? Quais foram as análises que foram feitas, né? Se você vai trazer os elementos relacionados a tempo, pessoa e lugar, dados sociodemográficos, enfim, todos os elementos relacionados a essas análises. E aí você vai também dizer se você vai trazer em número absoluto, se eles vão ser apresentados em formato de tabela, gráfico e mapas, e sempre trazer as considerações éticas. E aí a gente chega nos resultados, né? Que é a cereja do bolo, né? Onde a gente... né, luta para chegar ali, para saber, sim, quantos casos tiveram, onde estão distribuídos esses casos, qual é a população que está sendo mais acometida, enfim. Então, os resultados, a gente evitar fazer muita redundância, né, por exemplo, se 51% é do sexo masculino, obviamente 49% é do sexo feminino, então não tem por que trazer essas duas informações no resultado, usar o verbo sempre no passado, selecionar o que a gente vai apresentar. Por isso a importância daquele plano de análise, que eu falei lá na frente, né, lá no início. O que eu vou apresentar e como? Eu vou apresentar os dados sociodemográficos em formato de tabela, eu vou apresentar a ocorrência ao longo do tempo em formato de gráfico, o que eu vou trazer só no texto, de forma descritiva, nem tudo precisa virar uma tabela, nem tudo precisa virar um gráfico, né, ou um mapa. Não repetir os dados das figuras em tabelas, então se está na figura, ela tem que ser autoexplicativa, você não precisa repetir, se você achar que precisa repetir, é melhor você refazer a figura ou retirá-la, porque ela não está clara, e não mostrar os mesmos resultados em tabela e em gráfico, né? Se você optou por fazer um gráfico, utilize só ele. Me dá um exemplo, Sara. Eu vou trazer aqui, eu resolvi fazer uma pirâmide etária, ou seja, vou trazer um gráfico com sexo e faixa etária, né, que é aquela pirâmide, então eu não preciso fazer uma tabela de sexo e faixa etária, eu já tenho no meu gráfico, né. Aí aqui tem algumas imagens, né, retiradas de boletim, para vocês, né, irem se instigando aí, né, se inspirando, e aí eu trouxe algumas novidades também, daqueles boletins que a gente está falando, né, aquele da Guiné-Bissau, aquele de São Leopoldo e o do estado do Ceará, eu tenho aqui alguns resultados, né? Então, eu já tenho aqui
uma tabelinha, aqui à esquerda gráfico, mais a tabela, aqui à esquerda do boletim da Guiné-Bissau, aqui no centro eu tenho um gráfico, né, de acumulado, o percentual, que foi retirado do boletim de São Leopoldo, ó, e aí ele traz, ó, o título da figura, bem bonitinho. Então, essa figura, ela tem que ser capaz de transmitir a informação sem que ninguém explique. Então, ela pode ser daqui, lá na Conchinchina, lá em qualquer lugar do planeta Terra, ela tem que ser, ser autoexplicativa, as pessoas precisam conseguir entender o que você está querendo transmitir aqui de informação. E esse último aqui do lado direito, vocês estão vendo alguns resultados, né, em formatos de tabela, do boletim multitemático aqui do Ceará, que foi um dos que eu trouxe lá em cima, né, um das nossas primeiras, os slides os boletins que eu estou trazendo como exemplo. O que eu quero destacar aqui? Eu tenho um gráfico de coluna aqui, né, coluna é o que sustenta um prédio, então lembrar vertical, coluna, e tem um gráfico de barra, né, aqui, nesse lado aqui, né, barra é aquilo que a pessoa que faz exercício segura para fazer atividade e tudo. Então, aqui, ó, você tem dados qualitativos nesse de barra e dados quantitativos aqui, ao longo do tempo, né, nesse gráfico de coluna, tá? Bem interessante, a gente fica mais claro para a gente observar. Trouxe também aqui alguns elementos gráficos de boletins de nível nacional, então boletins que foram tirados aqui do Boletim Nacional de Acidente de Trabalho, com exposição a material biológico, e esse gráfico aqui que é bem complexo, né, que é um gráfico que ele está dividido em 2 elementos, que é o elemento A, que é o número de acidentes ao longo do tempo aqui, de 2018 a 2020, e esse gráfico B, ele complementa o gráfico A, então ele traz a curva de crescimento, né, aumento ou redução ou variação. E aí ele traz, ó, a redução foi de 8,3% de 2020 a 2019, e é bem interessante porque ele traz um elemento complementar, né, um gráfico complementando o outro. Outros exemplos de gráfico aqui também, daqueles boletins que eu estou trazendo como exemplo, né, que é o da Guiné-Bissau, o da multitemático aqui do estado do Ceará, e esse aqui de dados qualitativos no São Leopoldo, tá bom? Esses gráficos, né, gente, Sara, e aí, como é que eu decido se eu vou fazer gráfico ou tabela? Se não for regra ou normas, né, do local onde você vai estar publicando, vá pelo bom senso, né? Então, essa informação aqui está bem mais fácil de entender, compreender aqui por esse gráfico, do que por essa tabela, né? Então, utilize o bom senso. Como você gostaria de receber essa informação? Se coloca no lugar do leitor, que eu tenho certeza que vai dar bom. Aqui, alguns exemplos de tabela também, lembrando que tabela não tem fechamento lateral, né? Tabela toda aberta aqui nas laterais. E outra coisa importante, pessoal, o N, que é o número de elementos que você está analisando, e a fonte, tá? Não esquecer desses elementos. Também trouxe alguns exemplos de mapa. Então, eu tenho um mapa aqui onde eu posso trazer essas circunferências, né, mostrando quanto maior o número de ocorrências que está sendo analisado. Posso fazer de área também, como esse mapa aqui da dengue, e posso fazer de calor, né, como esse mapa aqui que está sendo mostrado aqui do lado direito. Tem várias formatações de mapa também. E aí a gente passa para a discussão. A discussão é você debater o que você encontrou com o que os outros autores ou outros boletins, nesse caso, encontraram. Lógico que comparadamente com os elementos que você está analisando. Então, vamos supor que você vai fazer uma análise de sexo das pessoas acometidas pelo HIV, nesse seu boletim epidemiológico do Distrito Federal de 2024. Você vai comparar esse achado com o sexo em outro território que seja compatível, né, com o do Distrito Federal, né, então, em população, né, alguma coisa semelhante. Então, a discussão você vai trazer os resultados principais, resumindo os achados e direcionando aos objetivos do estudo, aproveita para trazer as limitações, levando em conta fontes, né, de potenciais viés e outros elementos que podem trazer uma interpretação não totalmente clara para esses dados,
e a gente sempre interpretar de forma cautelosa, né? A gente vê muito interpretações, às vezes, que fogem do que a gente está achando no resultado. Então, a interpretação ela tem que ser bem cautelosa e ela tem que estar dentro do que, de fato, foi encontrado nos resultados. Gente, chegando aqui no final, já para cumprir meus 20 minutos, considerações finais é o fechamento, né, do boletim ou do informe. Ele vai recapitular sinteticamente os resultados, é a última parte do seu trabalho e deve se basear nos dados comprovados. E tem que estar fundamentado nos resultados e na discussão do texto. Seja breve, vá direto ao ponto, relacione os resultados com os objetivos. O pessoal, às vezes, põe lá o objetivo e esquece dele. O objetivo é a nossa coluna cervical, né? A gente precisa estar voltando a ele, né? Se você está dizendo que você vai escrever os casos de HIV em tempo, pessoa e lugar, você tem que trazer nos seus resultados tempo, pessoa e lugar. E quando você for falar das considerações finais, você traz novamente os objetivos para cá. Não se esqueçam dos objetivos. Ressaltar a ideia principal do boletim e incentivar o leitor a agir ou refletir, né? Evitar clichês. Né? Aqui eu trouxe algumas considerações finais de boletins que eu trouxe para essa apresentação. Então, você vê aqui do lado esquerdo aquele da vigilância dos acidentes por material biológico para funcionários de enfermagem, e aqui do lado direito daquele boletim de acidentes de trabalho lá de São Leopoldo. Tem outros elementos também no boletim, né? Então, você terminou ali, finalizou as suas considerações finais com as suas recomendações, né? Você vai trazer as referências, os apêndices, né? Que você utilizou para fazer essas... Se você tiver, né? Você coloca eles aqui e os anexos. Então, as fontes, geralmente a gente utiliza as normas da ABNT ou Vancouver. Aí aqui a gente tem, né, um formatozinho de fonte. Os apêndices, então, qual foi o instrumento que foi utilizado? Se foi um instrumento de autoria do grupo, né, do boletim, tem que trazer como apêndice, né, uma tabela que você quis trazer todas esse boletim de São Leopoldo, ele trouxe todas as tabelas como apêndice, né, eu achei interessante até, porque aí ele tem lá um monte de tabela. E os anexos, que são elementos que você utilizou no seu boletim, mas que não foram produzidos por você ou pelo seu grupo, como é o caso aqui das fichas de notificação, né, do Sinam. Gente, 5 dicas importantes. Escrita simples e formal, frases curtas e objetivas, às vezes as pessoas esquecem de dar uma vírgula, de botar um ponto, aí você começa a ler, isso vai te dando uma fobia, uma falta de ar, você não consegue finalizar, né, meu Deus, cadê o ponto dessa frase? Então, façam frases curtas, com mensagens importantes. 80% dos casos identificados eram mulheres, ponto. Não precisa inventar mais do que isso, né? Então, tem gente ou foi observado durante o período de análise dos casos, mas, gente, a gente já sabe disso, o período está lá no método, né? Qual é o resultado, né? Então, vamos pensar nisso, porque as pessoas estão lendo cada vez menos. Imparcialidade, sempre na terceira pessoa, não fui eu, não foi você, né? Fomos nós, pessoas. Sequência lógica e ordem direta, e evitar frases emotivas ou sensacionalistas, né? Enfim, tomar muito cuidado com esses apelos. Evite muito texto, já falei, né? Para a gente não cansar a visão do leitor. Escolha suas palavras cuidadosamente, de 8 a 10 palavras por frase, de 3 a 5 frases por parágrafo. Se for utilizar sigla, coloque o significado por extenso e entre parênteses. Evite símbolos, né, mais, ponto e vírgula, igual, e coloque informações mais importantes em caixas de texto, porque você tira a atenção do leitor daquela leitura ali fria e coloca ele num destaque, numa caixinha lá. Cuidado com a aparência, né, o tamanho da letra entre 12 e 14, de preferência uma letra sem serifa, né, que é aquela pezinho, né, que uma letra tem, por exemplo, a Times New Roman tem serifa, e fica ruim, às vezes, né, de ler. Enfatizar, sempre que for enfatizar, utilizar negrito ou sublinhado, e o uso ilimitado do itálico. O itálico ele é utilizado, segundo as regras gramaticais, para palavras estrangeiras. Evitar letras claras em fundos escuros, evitar também expressões complicadas, né, utilizando sempre expressões mais simples. É importante a gente revisar cuidadosamente o texto, pedir para alguém ler, muitas vezes a gente fica com a leitura viciada e não consegue
identificar os possíveis erros. E, pessoal, geralmente, aí que fica a dica, as pessoas, em geral, né, lembram 10% do que leram, 20% do que escutam, 50% do que veem e escutam, e 90% do que veem, escutam e fazem. Então, pratique, né? Cada vez que a gente praticar um boletim, a gente vai se aprimorar para o próximo. E vale ressaltar que o acesso à informação permite ao público fazer suas próprias escolhas de forma consciente em relação ao risco apresentado por uma emergência de saúde pública, por exemplo. Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação e meu muito obrigada. Certo, Sara, muito obrigada pela sua apresentação. Mais uma vez, né, muito boa. Agradeço pela sua disponibilidade, a disponibilidade do Alberto. E agora fica um momento para, se alguém tiver alguma dúvida pertinente à apresentação ou algum boletim que está desenvolvendo ou já desenvolveu, fica aberto, é só levantar a mão, abrir o microfone ou escrever no chat e a gente lê aqui. Para iniciar, a gente vai ser breve nesse momento, porque já passou um pouquinho do horário. Eu vou fazer uma pergunta simples e rápida para iniciar essa discussão e ver se alguém mais vai querer fazer a pergunta. Eu estendo primeiro a pergunta para o Alberto e depois estendo para a Sara trazer essa instrumentalização. Alberto, consequentemente, eu sei que você já elaborou alguns boletins, tanto na sala de situação leste, quanto em outros boletins, outros materiais que você deve ter elaborado. E aí, uma dúvida que fica, em alguns boletins, quais os critérios de periodicidade você utilizava para estar fazendo a publicação desses boletins? E como que você estabelecia esses critérios frente a uma emergência, talvez, que você tenha enfrentado? E aí, acaba estendendo para a Sara também essa pergunta, qual seria a periodicidade ideal após a resposta do Alberto? A gente se vai muito com base da atualização das informações, né? Porque tem informações ali que atualizam cada 3 meses, né? Tem bancos como o SINC, para você fechar um caso de investigação, demora quase 6 meses, né? Apesar de ser ali 120 dias para fechamento, você tem um tempo de atualização, tudo. Então, assim, vale muito da atualização das informações. Então, a gente, por exemplo, fazia uso das redes a cada quadrimestre, né? Porque a gente teria as informações ali fechadas no trimestre apresentado. É claro que, como eu disse, em algumas emergências, por exemplo, a arbovirose, a gente ia startando o plano de contingência e o boletim acompanhava o plano de contingência. Então, a gente startou ali o nível 3, então a gente vai diminuindo a periodicidade até chegar ali no boletim semanal de passar mais para o informe epidemiológico dos casos, né? Então, vai muito da situação e também dessa periodicidade de atualização dos dados. Pode falar, Sara. Então, corrobora, né, com o que o Alberto falou. A proposta de periodicidade também depende muito da doença, né, que você vai estar analisando, se é uma doença crônica com período arrastado, como, por exemplo, o HIV, né, a AIDS, enfim, você não tem necessidade de fazer semanal, mensal, né, ou até semestral, então você pode fazer isso anualmente. Geralmente elas são, eu vou falar do HIV, eu vou falar da hanseníase, da tuberculose, que são as 3 que geralmente são publicadas em boletins mais robustos, com análises mais elaboradas, uma vez por ano, né? E aí ela geralmente é no mês de alusão ao combate, ao controle dessas doenças. Então, em dezembro, o HIV, em janeiro, hanseníase e em março, a tuberculose. Mas para as outras doenças vai depender muito da dinâmica de transmissão realmente da doença, é uma doença mais aguda, como, por exemplo, arboviroses, né, e outros aí, Covid, vírus respiratórios, a gente vai trazer mais de acordo com o cenário epidemiológico mesmo. Agora, a Covid a gente estava publicando boletim a cada 6 meses, agora com o aumento de casos já vai ter que diminuir para 15 dias, e aí dependendo da situação epidemiológica que se desenrolar, isso vai ter que chegar até um semanal, né? Mas geralmente ela vai acompanhar a publicação, a periodicidade, a história natural da doença. Certo. Seguindo essa mesma dinâmica, né, de trazer um pouco da prática do Alberto e da instrumentalização da Sara, eu faço mais uma pergunta.
frente a uma emergência, Alberto, que você tem enfrentado, quais foram as principais ferramentas que você utilizou para melhorar a coleta e a análise de dados? E, Sara, quais seriam as principais ferramentas melhores e mais utilizadas num contexto desse? As melhores ferramentas são as que trazem o dado de forma fidedigna, né? Então, sempre é bom você analisar os dados direto da fonte dos dados. É claro que e-mail, por exemplo, a gente quando está na ponta, e depende, por exemplo, no Distrito Federal, a gente depende às vezes de um banco, né, de atualização estadual, de não tem ali de ponta a informação, então você tem que criar mecanismos para você próprio gerar esse dado ali direto para o usuário, de uma coleta ali mais sistemática, mas que você consiga trazer uma resposta diante de uma emergência, né? Então, acaba que quando você está falando diretamente da assistência, muda um pouco essa dinâmica, mas sempre o melhor é você pegar direto do banco e fazer essa divulgação, é claro, né? Eu acho legal esse debate, porque o que a gente vê, né? Qual é a melhor forma de analisar? A melhor forma de analisar é com o que a gente tem, né? Se a equipe trabalha com Excel, por exemplo, a equipe trabalha com Excel, muito bem, obrigado, vai ser no Excel. Não, o pessoal gosta do Python. Não, tem gente que está utilizando o AppInfo. Então, a forma de análise é aquela que é mais familiar para a equipe, mas principalmente aquela que te deixa mexer menos no dado. Então, quanto menos você mexe no dado bruto, né, tipo inserção, alteração, mais fidedigno é esse dado ao final, né, porque aí a gente tem os dados categorizados, a gente consegue olhar de uma forma mais completa, né, e transformar aquilo numa informação mais fidedigna. Mas é isso, é o que o Alberto falou, né? Dependendo da situação de emergência, você tem que lançar a mão de você mesmo, fazer um sistema de informação ali paralelo, né? Que é um Forms, qualquer coisa, mas aí depois você vai ter aquele problema para juntar com um sistema de informação oficial, né? Então, muito cuidado com esses sistemas paralelos aí. Obrigada, Sara. Tem uma participante que levantou a mão, a Luísa. Luísa, você gostaria de falar? Luísa? A gente não consegue te ouvir, Luísa. Se você também quiser enviar no chat, ou tentar sair e entrar de novo para tirar sua dúvida. Ela vai escrever aqui no chat. Se tiver mais alguém também, pessoal, que tiver alguma dúvida, algo a comentar, algum comentário em relação à apresentação ou à sessão. Enquanto a Luísa vai escrevendo, já vou adiantando para agradecer, tem um compromisso agora, mas realmente é bem interessante a dinâmica, Sara, e é bom esse tipo de troca, né, de experiências aí. Espero que continue com diversos temas. Obrigada, Alberto. Eu que agradeço a disponibilidade, viu? E aproveito também para me desculpar em relação ao atraso que a gente teve, que ocorreu. Alguns imprevistos estão fora do meu alcance, algumas coisas eu não entendo ainda. Mas a gente está trabalhando para melhorar essas técnicas dentro da sala de situação de transmissão, videoconferência e tudo. Também agradeço a Sara pela disponibilidade, mais uma vez atendendo meu pedido, né? E apesar da demora, permaneceu aqui com a gente para trazer essa apresentação. Eu não sei se a Luísa vai escrever ainda, mas se o Alberto, né, disse que tem outro compromisso, mas se você pode ficar à vontade, Alberto, que eu posso ficar para responder, viu? Agradeço, então. Obrigado, hein? A Luísa, ela, inclusive, eu também faço parte do Guardiões da Saúde, Sara. E aí eu sou extensionista lá, e a Luísa, ela está na vigilância do Guardiões da Saúde, e aí ela trouxe um comentário. Boa noite. Faço parte da elaboração de boletins do Guardiões da Saúde. Gostaria de saber qual a sugestão você daria para devolver essa análise dos dados de forma mais dinâmica, tendo em vista que o público-alvo é para jovens universitários. Pense em um formato de jornal de mais ou menos 2 páginas. Luiz, é um desafio, né? Porque, assim, jornal...
essa galera, assim, dessa idade, acho que nem não se lembra, né, ainda da época de jornal. Tipo, pegar um jornal, né, assim, mas talvez você pudesse fazer coisa que eles consigam ler pelo próprio celular, entendeu? Alguma coisa, nada de link que gere para outro canto, que eu acho que as pessoas não têm muita paciência, ela quer receber aquela informação ali. Por e-mail pode ser bacana você fazer cards, né? E aí, o que eu te dou de dica? Trazer a informação mais chamativa como a primeira, né? Porque o que vende é a notícia mais chamativa. Então, tipo o jornalista faz mesmo, né? Sobem os casos de não sei o que. Você vai ler porque chamou tua atenção, né? E a galera consome isso. Ou então trazer como se fosse uma novidade, alguma coisa nova, porque esse pessoal mais jovem, eles gostam de ser o primeiro a ficar sabendo, né? De ter a informação mais fresca, né? Mas assim, eu não iria para a pegada do jornal, eu iria para essa pegada do card mesmo, né? Ou reels no Instagram, ou áudio, enfim, um videozinho curto. Talvez eu iria mais para essa coisa mais digital mesmo do que para o jornal, mas pode ser uma saída também, não sei, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou estar compartilhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Que eu enviei no chat o link de presença para vocês estarem confirmando a presença de vocês. Desde já agradeço a todos que permaneceram até o final, tem sido muito importante a elaboração dessas sessões, a ideia é cada vez atingir mais pessoas, mais gestores, para trazer mesmo essa teoria de como funcionam as ferramentas dentro de uma sala de situação. A nossa próxima sessão vai ocorrer no dia 19, de dezembro, e vai ser sobre plano de contingência. Então, a todos que quiserem participar, nós vamos continuar na mesma dinâmica, vamos continuar fazendo a certificação de todos os participantes, e é isso. Eu vou estar reenviando o link de presença, só um minutinho. Desde já agradeço a todos. Tchau, Sara. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, Sara. Obrigada.